A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 44, As Trevas, parte 2. Meu irmão, estamos explorando a região das trevas. André Luiz quer saber mais, principalmente quer saber os motivos que nos levam a habitar tais regiões. Mas uma coisa é certa, são lugares que Deus não criou, pois é simplesmente criação da mente humana. Vamos seguir com mais algumas narrativas encontradas no livro O Abismo, de Ranieri, que recebeu a orientação do próprio André Luiz. Abre aspas. Meu pensamento fervilhava. Não podia compreender a situação daquelas criaturas inconscientes que ficaram na cova, cegas, presas ao solo numa ânsia incontida de abraçarem-se contra a terra. Nisso, fomos surpreendidos por uma enorme serpente de cor escura que se atravessou bem no nosso caminho. Eu quis gritar, mas Orcus tapou-me delicadamente a boca com a mão. A serpente passou por nós sem nos perceber. Contudo, de repente, voltou-se para nos ver. Então, eu soltei um horroroso grito de espanto e terror. A serpente possuía cara de homem e nos olhava com os olhos chamejantes. A cara presa à casca deixava entrever um ser humano escravizado a uma terrível prisão. 2 lágrimas rolavam de seus olhos tristes. Piedade, piedade, nos suplicou com acento tristonho. Eu não pude deixar de chorar. Estranha comoção me dominou. Como te chamas? Interroguei. Para que desejas saber o meu nome? Aqueles que caíram tanto não têm mais nome. Eu a contemplei assombrado e cheio de piedade. Como era dolorosa a sua situação. Por que você vive assim escravizado à roupagem de serpente? E respondeu: egoísta e mau, reduzi meu corpo espiritual à forma rastejante que agora você vê. Jamais tive um pensamento de amor para quem quer que seja, e nunca estendi a mão a um pobre e a um sofredor. Antes de prosseguir aqui, meu irmão, eu só quero lembrar que no plano etéreo, o perispírito se molda aos nossos pensamentos prevalentes, com uma plasticidade incrível. Isso tudo seguindo o nosso padrão moral de existência. Aqui na Terra, nossas deformidades morais se manifestam em forma das diversas doenças que conhecemos. Mas na espiritualidade é o que estamos vendo agora. E segue o texto, abre aspas. A serpente seguiu dizendo: como castigo, perdi as mãos e rolo nos abismos. Orcus me apertou a mão e um fluxo magnético penetrou meu ser, me dando um novo ânimo. Esse fato aí, meu irmão, me lembrou depoimentos de pessoas quando Chico Xavier apertava a mão delas com certa intensidade, e elas sentiam um influxo benéfico de paz, mesmo estando vivendo em plenos seus conflitos. Veja o que um aperto de mão e um abraço pode fazer a um irmão necessitado. Mas vamos seguir, abre aspas. Orcus me apertou a mão e um fluxo magnético penetrou o meu ser, me dando novo ânimo. Só o tempo poderá te arrastar das sombras para a luz. Nada podemos fazer, infelizmente, disse Orcus para a serpente. E ela, ouvindo isso, deslizou para a região mais escura e perdeu-se em meio à fantástica vegetação que crescia junto às rochas. Fitei Orcus frente a frente e percebi que seus olhos também marejaram de lágrimas. Meu filho, compreendo seu espanto, mas nada podemos diante da lei. Quem assume compromissos com a lei fica obrigado a pagar até o último ceitil.
Os seres que se fecham no egoísmo, na indiferença ou avançam no mal, destroem por si mesmos os tecidos perispirituais e iniciam a desagregação desse organismo psíquico. Isso aí, meu irmão, é como aquela frase do André Luiz: o espírito não retrograda, mas a forma do perispírito se degrada. E eu sigo aqui com a narrativa, abre aspas. Ninguém comete o mal impunemente. Deus, em sua infinita bondade, permite que aqueles que caíram retornem à superfície após sofrimentos extraordinários. Aquela serpente apenas retornou às formas inferiores porque já havia passado na escala evolutiva dos seres. Assim, todos aqueles que se desviarem da lei precipitam a si mesmos na degradação das formas inferiores. Olha aqui, meu irmão, os espíritos guardam nos seus bancos de memória as reminiscências das suas experiências vividas como outras espécies por milhões de anos passados. Isso nada se perde, meu irmão, nada se perde. E seguimos o texto, abre aspas. E depois, interroguei, estacionam ou a queda não tem fim? Excelente pergunta. Qual o limite da nossa queda, meu irmão? Então, vamos ouvir a resposta de Orcus, abre aspas. Todos os seres podem subir ou podem descer. Todavia, como a misericórdia de Deus é infinita, cada vez que um espírito cai, a providência divina o ampara com as suas mãos cheias de amor e o ser estaciona no tempo e no espaço. O nosso amigo serpente estacionou há 6.000 anos no tempo e desceu a regiões inferiores no espaço. Veja só quanto tempo desperdiçado, meu irmão, e transformado em dor e sofrimento. Orcus prossegue. Alguns conquistam as altitudes e os cimos, outros estacionam nos abismos. Não descem, contudo, ao desamparo. Em toda parte está a casa de Deus e trabalham mãos misericordiosas. A casca que ostenta o nosso amigo é a misericórdia divina em forma de vestimenta protetora. Por enquanto, perdeu apenas os membros. Se continuar caindo dentro de si mesmo, perderá a consciência. E depois? Depois, contemplou-me Orcus tristemente. Se prosseguir, vai se degradar completamente. Então, haverá segunda morte. E eu paro por aqui. Isso é só uma amostra. Acabamos de falar sobre a segunda morte. E não vamos entrar no mérito desta questão. No capítulo de hoje, André Luiz se interessa por saber mais sobre a região das trevas. E não é apenas a descrição dessa região. Ele quer saber mais sobre as nossas predisposições, a razão para a qual nós nos localizamos em tal região. Muito bem, vamos fazer uma pausa, porque agora eu vou apresentar um conceito muito interessante que foi introduzido a nós pelo escritor americano Napoleão Hill. Não sabemos direito onde e como ele concebeu a seguinte ideia que diz, abre aspas, o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado, fecha aspas. Em 1928, ele lançou um livro que se tornou sucesso mundial e ainda até hoje, chamado A Lei do Triunfo. Nessa obra ele consagra o conceito de mastermind. O que é mastermind? A resposta é exatamente o que Lísias diz para André Luiz. Vejamos. Abre aspas. Quando nos unimos àqueles a quem amamos, desperta algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. Quando numerosas almas se congregam num círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva. Fecha aspas.
Eis aí o conceito de mastermind, núcleo de força viva. Quando Napoleão Hill trouxe essa ideia para o mundo, sua intenção foi conscientizar esta poderosa força para prosperar o empreendimento, que é reunir pessoas em torno de uma ideia que deve ser alimentada e reforçada pela congruência entre todos os participantes da equipe. Isso é aplicável para compor uma empresa, um departamento, uma meta específica. As chances de sucesso serão elevadas a um patamar próximo ao sucesso, enquanto todas as pessoas envolvidas mantiverem seus pensamentos unificados em torno dessa meta, de forma contínua, harmônica. Um núcleo de forças vivas. Ora, veja só! Será que Napoleão Hill foi inspirado? Certamente que foi. De qualquer forma, os núcleos de forças vivas não são aplicados apenas para situações empresariais. Famílias felizes, equipes esportivas vitoriosas, turmas de alunos que se destacam, etc., também têm essa característica. Imagine, meu irmão, no que se constitui um núcleo de força viva quando uma família se reúne periodicamente em torno do Evangelho no lar. Em contrapartida, é claro que se as pessoas ou espíritos se unem para conspirarem com o mal, também vão construir um núcleo de força viva. As energias, meu irmão, são neutras, amorais. O direcionamento moral é dependente do livre-arbítrio dos indivíduos. E cuidados devem ser observados. Primeiro, em não se pertencer a um grupo que se harmonize com a maldade. Segundo, é o defender-se de grupos espirituais voltados para o mal. Nesse sentido, há verdadeiras organizações conspiradas para o mal, direcionando seus núcleos de forças vivas contra encarnados desprotegidos. Isso é terrível, não é verdade? Esses espíritos nos espreitam e buscam oportunidade para agirem sobre nós em qualquer lugar, incluindo as nossas casas. Por isso, a vigilância de nossos pensamentos e nossos bons ímpetos devem ser mantidos o mais constante possível. Então, o que observamos quanto às regiões dos abismos é a simples consequência da modificação do ambiente que simplesmente obedece aos impulsos mentais de milhares de desencarnados que persistem em cristalizar a mente distante da luz moral do Cristo. Todo esse sinergismo de baixa moral cria a mudança do ambiente e da forma física do perispírito, que se adapta ao teor dos pensamentos que são persistentemente alimentados. E lembre-se, meu irmão, que vivemos num ambiente simultâneo, de interconexões permanentes com o mundo espiritual, que apenas está separado de nós por questões vibratórias. O mundo espiritual bem adjacente ao nosso é um umbral. Nós mesmos o construímos e nós temos todas as condições para modificar esta relação perniciosa. Mas como? Aprendendo a viver o Evangelho de Jesus. Temos o dever de construir um núcleo de forças vivas evangélicas, usando a nossa vontade para emitir os pensamentos no bem e no amor de Deus. No próximo encontro, vamos descrever outros detalhes das regiões da subcrosta terrestre e nos redefinir diante de nossos próprios pensamentos. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.